Olá, boa tarde. O plenário virtual do Senado analisa nesta quinta-feira 2 medidas provisórias de auxílio financeiro para a área da saúde e para as empresas. Os textos perdem a vigência à meia-noite, caso não sejam votados. A primeira medida provisória da pauta destina 4,5 bilhões de reais ao Ministério da Saúde para combate ao novo coronavírus. A maior parte do dinheiro foi usada em ações de atenção especializada à saúde. O Hospital Nossa Senhora da Conceição, localizado no Rio Grande do Sul, por exemplo, recebeu 23 milhões. Nós vimos necessidade de uma suplementação no nosso orçamento para o enfrentamento desta pandemia. Foram adquiridos com esse recurso todos os nossos EPIs para o enfrentamento da pandemia, visto que nós temos aqui só de funcionários do Grupo Hospitalar Conceição, são 9.204 funcionários. Tivemos ainda mais 800 funcionários contratados temporários. A outra medida provisória abre crédito extraordinário de 20 bilhões para a União garantir empréstimos feitos pelos bancos a empresas com receita bruta entre 360 mil e 300 milhões de reais. Os empréstimos com essas condições devem ser realizados no âmbito do Programa Emergencial de Acesso a Crédito até 31 de dezembro de 2020. Além das pequenas e médias empresas, também poderão ter acesso ao financiamento com garantia as associações, as fundações de direito privado e as sociedades cooperativas, exceto as de crédito. Outra medida provisória que será votada hoje amplia o uso da conta poupança criada durante a pandemia para o pagamento do auxílio emergencial. O crédito do FGTS autorizado para saque foi depositado nesta poupança social. O valor deve ficar disponível aos trabalhadores até o dia 30 de novembro. Agora, a conta também pode receber o pagamento de benefícios sociais da União, estados e municípios, desde que os valores não sejam de origem previdenciária. Agora, o desafio é transformar essa conta social ou conta poupança numa conta normal, para que as pessoas possam receber outros benefícios nessa conta, como, por exemplo, fundo de garantia por tempo de serviço, auxílio-doença ou o abono salarial. Algumas alterações foram feitas na Câmara dos Deputados, permitindo-se que nessas contas também possam ocorrer pagamento de boletos, transferências bancárias e que, ao mesmo tempo, as instituições bancárias não cobrassem desses serviços, a não ser que ultrapassasse o limite de 3 transações por mês. Então, a Caixa Econômica Federal abriu mais de 50 milhões de poupanças digitais para gerenciar o auxílio emergencial. Quase 30 milhões dos pedidos do auxílio são de trabalhadores que não fazem parte do cadastro único do governo federal, nem do programa do Bolsa Família. Acompanhamos aí mais de 30 milhões de invisíveis, que teve agora a conta aberta na Caixa Econômica, de forma simplificada, não é? Sem documentos, sem cobrança de taxas. Então tem uma série de benefícios para essa conta e vamos ampliar. Outro ponto importante sobre essa conta poupança social digital é que os valores depositados não podem ser utilizados para pagar dívidas ou para quitar saldo devedor. Esta é uma conta de serviços básicos e pode ser encerrada a qualquer momento sem custos. Ela também pode ser transformada em uma conta com mais serviços a pedido do usuário. Quando foi criada para o depósito do auxílio emergencial daqueles que não tinham cadastro na Caixa, a ideia é que o uso fosse prioritariamente digital, mas o texto que deve ser votado agora no Senado permite a emissão de um cartão para movimentação dos valores da conta. Um ponto importante é que essa conta ela permite o depósito de até R$5 mil e 3 movimentações para qualquer banco. O usuário que quiser exceder, fazer mais serviços, será cobrado de acordo com a tabela vigente. Também está na pauta o projeto que cria mecanismos para a utilização de aviões agrícolas no combate aos incêndios, como os que estão acontecendo no Pantanal. O Pantanal mato-grossense é a maior planície de inundação do planeta. O bioma, que corresponde a 2% do território brasileiro, impressiona pela diversidade da fauna. É reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade.
Os incêndios já destruíram uma área 10 vezes maior do que toda a vegetação natural perdida em 18 anos. Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Aeroespaciais, o número mensal de focos de incêndio na região é o maior da história. Entre o dia 1º e o dia 23 de setembro, foram registrados 6.048 pontos de queimadas. O recorde mensal anterior havia sido em agosto de 2005, com 5.935 focos. A média histórica para o mês de setembro é de 1.944 pontos de incêndio, ou seja, nesse ano houve um aumento de 211%. Nós sabemos então, por exemplo, que aqui na nossa região, no Pantanal e no Cerrado, essa prática do fogo ela é extremamente utilizada por pessoas como forma de limpeza de pasto ou como forma até mesmo de abertura de novas áreas que antigamente eram naturais para a questão de utilização de pasto. Então nós precisamos primeiramente que as pessoas parem de fazer esse tipo de atividade e que o governo coíba isso, né? Que o governo tenha formas eficientes de combater essas questões de incêndio provocados por pessoas, né? E o que a gente precisa também por parte de governantes é justamente essa questão de políticas públicas eficientes em relação à proteção de ambientes naturais. A Comissão Temporária Externa do Senado, que acompanha as ações de enfrentamento aos incêndios, vai propor a criação do Estatuto do Pantanal. A ideia é ter uma norma geral de proteção do bioma que concilie preservação e desenvolvimento sustentável. O senador Carlos Fávaro, que integra a comissão, também apresentou um projeto de lei para a utilização de aeronaves agrícolas no combate aos incêndios. O poder público poderia requisitar os aviões em períodos de ociosidade, diminuindo os custos de uma estrutura fixa e melhorando o combate às queimadas. O projeto não visa só, no caso, o combate a incêndio no Pantanal. Emergencialmente, a proposta é para isso, né? Lembrando que o Brasil tem a segunda maior frota mundial de avião agrícola, que neste momento estão toda parada, porque não tem safra, é um período de entre safra, por isso a seca, né? Entre o plantio que deve começar agora em outubro, com aeronaves paradas, pilotos parados e disponíveis a esse combate. Claro que o avião sozinho não vai dar conta, né? Precisa do trabalho humano, de outras técnicas de combate, mas ele é fundamental. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pretende realizar mais uma semana de votações semipresenciais para sabatinar indicados para diretorias das agências reguladoras. Há vários diretores aguardando sabatina no Senado. Antes mesmo de o esforço concentrado terminar, já havia a expectativa de uma nova rodada de votações para destravar outra lista de autoridades que também precisa passar por sabatina dos senadores e exige votação secreta. São os diretores das agências reguladoras. Há em torno de 20 vagas para diretorias de diversas agências reguladoras, entre elas as Agências Nacional de Telecomunicações, de Aviação Civil, de Transportes Terrestres e Aquaviários. Muitas dessas indicações ainda precisam ser enviadas pelo presidente da República aqui para o Senado, mas o presidente Davi Alcolumbre já sinalizou a intenção de fazer um novo esforço concentrado para votar essas indicações. A gente pode novamente marcar para daqui 20 ou 30 dias outro esforço concentrado para a gente deliberar outras matérias, projetos de leis importantes, assim como estamos fazendo na sessão remota, e também tratar as agências reguladoras que precisam da deliberação do plenário. Os nomes indicados precisam passar primeiro por sabatina em comissão temática do Senado e depois por votação em plenário, tudo de forma secreta. Há 8 indicações aguardando a leitura em plenário e 2 já nas comissões esperando a data da sabatina. Uma das piores situações é a da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. Dos 5 diretores, apenas 1 tem mandato. O presidente da Comissão de Infraestrutura do Senado, senador Marcos Rogério, acredita que essa situação pode fragilizar a atuação das agências. Eu conheço o papel das agências, sei da importância do papel das agências e esse modelo que nós criamos, esse modelo que foi criado com a nova lei das agências, é um modelo que fragiliza a atuação das agências. De certa forma, relativiza a sua autonomia, né? As decisões das agências, elas têm força justamente em razão da autonomia da agência, da qualidade dos seus diretores, da qualidade do seu corpo técnico. É fundamental
que nós possamos fortalecer a nossa regulação, e isso passa pelas nossas agências reguladoras. E aqui no Ministério nós temos 3, a NTT, a ANTAC e a ANAC. O governo tem se esforçado para dar mais profissionalismo, tecnicidade para todas as nossas indicações nas diretorias dessas agências. Por isso, a gente enxerga como muito positivo esse esforço concentrado do Senado Federal na aprovação e na sabatina desses novos diretores. O senador Rogério Carvalho reconhece a urgência das votações, mas acha prudente avaliar os possíveis impactos sanitários do primeiro esforço concentrado. Vamos avaliar qual o risco que isso nos expôs, e que expôs aos mais vulneráveis e aos funcionários que vêm até aqui para poder nos dar suporte. Então, do ponto de vista legislativo, do ponto de vista parlamentar, muito bom. Agora a gente precisa ver do ponto de vista sanitário. O Código Brasileiro do Consumidor completou 30 anos. Em uma reportagem especial, vamos rever agora a história dessa lei, seus aperfeiçoamentos e as fronteiras que ainda precisam ser exploradas para equilibrar ainda mais as relações de consumo. Antigamente não existia uma lei que protegesse as pessoas na hora de comprar um produto ou contratar um serviço. Eu não estou falando do tempo dos seus bisavós, não. Eu estou falando dos anos 80. Era assim, se você comprasse um produto estragado, você dependia da boa vontade do vendedor. Se ele não quisesse trocar, você ficava no prejuízo e não tinha a quem recorrer, a não ser tentar o demorado caminho dos tribunais. Tudo isso começou a mudar há 30 anos com a aprovação pelo Congresso Nacional do Código de Defesa do Consumidor, o CDC. A gente tem que louvar essa data, porque esse código protege muito o povo brasileiro. É como o nome diz, defesa do consumidor. É muito importante começar salientando a importância que o parlamentar constitucional deu ao tema da defesa do consumidor na Constituição de 1988. Foi muito cuidadoso, coloca como um direito fundamental e princípio da ordem econômica e, de fato, a lei complementar produziu uma das legislações mais aprofundadas do mundo em termos de direitos do consumidor. Foi esta lei que trouxe instrumentos capazes de equilibrar as relações de consumo. Relação de consumo? Bom, para alguém vender, é preciso ter alguém querendo comprar, e vice-versa. Essa troca de dinheiro por produto ou serviço entre quem fornece e quem paga é uma relação de consumo. A lei veio para proteger a parte que era mais fraca nessa relação, o consumidor. A partir da hora que criou-se o Código de Defesa do Consumidor, com esse grande objetivo, nós tivemos sim esse fortalecimento desse lado da balança, de modo que o consumidor, a partir da hora que ele começou a ter os seus direitos resguardados, seja através dos códigos, seja através dos PROCONs, seja através das delegacias de defesa do consumidor, seja através dos juizados especiais de defesa do consumidor, ele começou a ter a sua vez e voz. Para chegarmos ao código, porém, o caminho foi longo. Passou pelas primeiras leis contra o abuso econômico das grandes empresas na década de 60, pela criação do primeiro PROCON em São Paulo em 1976, e por outras iniciativas que tentavam defender os direitos de quem comprava. A criação do Código estava prevista nas disposições transitórias da Constituição de 88. No ano seguinte, o Senado votou o projeto e o enviou para os deputados, que o aprovaram em 1990. A lei foi sancionada pelo então presidente Fernando Collor e entrou em vigor 6 meses depois, em março de 1991. O Código de Defesa do Consumidor, já há 30 anos atrás, foi um marco decisivo no próprio processo civilizatório. A relação de consumo deixou de ser um caso de polícia para ser um caso regulado por um Código de Defesa do Consumidor e das relações dos consumidores com os fornecedores de produtos. Naquela época, a nova lei deixou preocupados parte dos empresários e dos publicitários. Eles temiam que as novas regras pudessem atrapalhar os negócios ou a divulgação dos produtos. Mas a verdade é que existiam muitos abusos e o consumidor estava inteiramente desprotegido, exposto a coisas como contratos com cláusulas absurdas e a propaganda enganosa. Hoje, dificilmente um cidadão brasileiro não sabe que ele tem direitos
né, principalmente quando ele se sente lesado ou quando tem a sua saúde e a sua segurança colocada em risco em razão de violações aos princípios, aos valores que estão no Código de Defesa do Consumidor. As mudanças foram visíveis, literalmente. Antes do CDC, por exemplo, a maior parte dos produtos não trazia estampado nas embalagens seu prazo de validade. Equipamentos eram vendidos sem manuais de instrução. O código protegeu o consumidor contra a propaganda enganosa e deu a ele o direito de arrependimento, um prazo de 7 dias para desistir de qualquer compra. Também ficaram claras regras sobre garantias, devoluções, trocas e outros direitos que o brasileiro só começou realmente a ter com a nova lei. A partir do código, a qualidade dos produtos brasileiros foi melhorando, com a adoção de normas de segurança e de proteção já existentes na Europa e nos Estados Unidos. As regras de comercialização e divulgação se tornaram bem mais honestas e adequadas. E novas leis que vieram depois reforçaram ainda mais essa proteção ao consumidor. Mas o código também trouxe um problema: uma enxurrada de ações na justiça discutindo direitos do consumidor. A nossa principal crítica hoje ao Código de Defesa do Consumidor, que é um incentivo à judicialização dos problemas dos litígios de consumo. Das ações em andamento no país, cerca de 30% dizem respeito direta ou indiretamente a relações de consumo. Resolver todos os problemas de consumo por uma única via, que é a via judicial, traz um custo emocional e financeiro muito grande para o consumidor, mas também um custo financeiro grande para as empresas e, em última análise, para o país. Muitas mudanças ocorreram, mudanças nesses 30 anos de ordem comportamental, hábitos sociais, tecnologias, canais de compra. Tudo isso gera conflitos. Em todos os pontos de contato entre esses canais vão existir conflitos, pode ser conflitos de preço, promoção, troca, entrega, né? Isso tudo necessita uma nova visão sobre o assunto. O Código de Defesa não está preparado para resolver esse tipo de situações. Temos que trabalhar com mecanismos preventivos que não gerem, no consumidor o problema do superendividamento, que é um problema crônico no Brasil. Temos uma Escola Nacional de Defesa do Consumidor dentro da Secretaria Nacional do Consumidor, com cursos gratuitos para toda a sociedade, cursos que visam, inclusive, dar esse embasamento que é necessário para a educação financeira, para o conhecimento do consumidor. Soluções para esse problema existem. Uma delas, por exemplo, está dentro do próprio código. É preciso que nós tenhamos uma sociedade de consumo mais madura, que resolva os seus problemas, os seus dilemas, os seus litígios, com um rol mais amplo de instrumentos e não apenas a judicialização. Por exemplo, os métodos alternativos para soluções de controvérsias, como a mediação, em determinados casos, até a arbitragem. E, principalmente, um instrumento muito importante que aparece no finalzinho do Código, no artigo 107, que é a possibilidade das convenções coletivas de consumo. As associações de consumidores, como a Proteste, e associações de fornecedores, associações de empresas, cheguem a acordos, que terão força de lei uma vez registrados em cartório. Já há alguns anos que o Código de Defesa do Consumidor dá sinais de que precisava de uma atualização. A tendência é o país inteiro perder dinheiro com isso. Atrasos, soluções mal resolvidas, tudo isso necessita de uma revisão. E essa revisão tem que envolver profissionais da área, uma ampla discussão. Temos mecanismos alternativos que não apenas levam o consumidor ao Poder Judiciário, temos a plataforma do consumidor.gov.br, uma plataforma oficial do governo federal disponível para resolução de demandas individuais.
A plataforma hoje conta com 80% da resolução das demandas. Com isso, nós temos um movimento importante de desjudicialização, ao mesmo tempo uma resposta mais rápida e eficiente ao consumidor. Ainda em 2012, o Senado fez uma primeira tentativa de modernizar o CDC para lidar com realidades como o então emergente comércio eletrônico e o hoje crucial desafio da gestão de dados. Hoje nós vivemos numa economia na qual os dados são a nova moeda. E o conceito de dados também não existia na época da elaboração do Código de Defesa do Consumidor. A Lei Geral de Proteção de Dados, que entra em vigor agora, vai trazer uma revolução na maneira de relacionamento dos consumidores com os fornecedores de produtos e serviços, a maneira de tratar, armazenar as informações dos consumidores é completamente diferente hoje e o código vai ter que se adaptar a isso. O próprio hábito de consumo e comportamento de compra dos consumidores mudou e se aprofundou com a pandemia. Só para você ter uma ideia, entre janeiro e agosto desse ano se vendeu mais do que o ano passado pelo comércio eletrônico. Hoje em dia estamos na faixa de 47 bilhões de dólares. O principal desafio que nós temos agora é o de atualizar e de aprimorar o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista das relações de consumo terem mudado bastante nos últimos 30 anos. Agora nós estamos na época do comércio, do e-commerce, do comércio internacional, estamos na época da internet das coisas, estamos na época do 5G, estamos na época da inteligência artificial. Então essas relações de consumo, elas avançaram demais e para terrenos nunca antes possíveis de serem imaginados. Nós somos obrigados a tratar o e-commerce por analogia com a figura das chamadas televendas, que é o que existia há 30 anos atrás. Ela ainda é uma das mais avançadas do mundo. Obviamente ela tem anacronismos, nenhuma lei fica perfeitamente atualizada por 3 décadas. Mudanças no Código do Consumidor são, então, não só necessárias, como muito bem-vindas, porque a proteção dos direitos do consumidor deve continuar sendo um esforço de toda a sociedade. A gente precisa agora tentar regular um pouco mais esse mercado no que diz respeito a essa questão dos crimes cibernéticos, dos crimes de internet, dar mais essa responsabilidade e, quem sabe, até ter um código internacional de defesa do consumidor, onde a gente possa fazer com que as relações de consumo não se restringam exclusivamente ao Brasil. Tudo isso é necessário para o Brasil avançar, atender bem aos clientes, resolver os problemas, proteger as necessidades das pessoas, tipo, não ser invadidas o tempo todo e seu telefone por ofertas que elas não querem, ou spams desagradáveis, né? Proteger os dados. Tudo isso é necessário para criar uma nova sociedade e uma sociedade com menos conflitos e mais resultados. Isso é que nós esperamos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado na TV Senado.